Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso vídeo foi cancelado, mas eu entro aqui novamente e faço tudo de novo. Eu peço vocês que estão aqui ao vivo comigo, copie e cola essa grande live, essa super live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Chama a galera para estar aqui ao vivo. Eu peço também que vocês dêem o like, que é o joinha, para que o YouTube entenda que o nosso vídeo, o nosso canal, a nossa transmissão é importante e alcance milhares de pessoas. Quero que vocês coloquem nos comentários, enche agora os comentários, anistia já. A gente vai falar, pessoal, sobre a questão de que o ministro Alexandre de Moraes fugiu, a questão do Luiz Inácio Lula da Silva também afastou aí do cargo por alguns dias, teve afastamento. Vai dando like, vai compartilhando, coloca aí o like 1, o like 2, o like 3, o 4, 5, 6, senta o dedo aí, pessoal. Compartilha nos grupos do WhatsApp e nos status do WhatsApp e vem junto comigo neste exato momento. Pessoal, a gente vai por partes. Derrite toma medidas efetivas e garante o fim do Carnaval Vermelho no estado de São Paulo. Acusado de assédio moral, amiga de Janja vai ser afastada pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Oposição consegue assinaturas necessárias para a CPI do roubo no INSS. A confissão infame do irmão do Luiz Inácio Lula da Silva. A reação imediata de Nicolas ante a absurda condenação da deputada Nicole. CCJ da Câmara decide hoje se vai para o embate com o Supremo Tribunal Federal após o humilhante ofício do Zanin. Depois de um longo e cruel silêncio, a CBF finalmente se manifesta sobre a camisa vermelha. O Exército Brasileiro, pessoal, acabou de fazer um contrato muito grande com o Elon Musk, o bilionário, pessoal, dos Estados Unidos. E a Justiça também impôs algumas condenações inaceitáveis ao nosso deputado e amado Nicolas Ferreira neste exato momento. Pessoal, Moraes não vai ao Senado. Doutora, como assim? O ministro Alexandre de Moraes possivelmente correu da pegada na data de hoje. Ele fugiu, pessoal, fugiu. Senta o dedo aí, compartilha e se inscreva com essa terrível informação. O ministro Alexandre de Moraes não comparece ao Senado, novas revelações surgem e parlamentares não perdoaram a sua ausência. Hoje, senadores expressaram duras críticas à ausência do ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes, em uma audiência da Comissão de Segurança Pública do Senado. Moraes havia sido convidado para prestar todos os esclarecimentos sobre alegações de uso indevido de relatórios não oficiais sobre a desinformação, especialmente nas eleições de 2022. Além do ministro Alexandre de Moraes, a comissão também queria ouvir o Eduardo Tagliaferro, que é o ex-assessor do ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sobre supostas ameaças de morte que teria recebido. No entanto, tanto ele quanto o Moraes não compareceram. De acordo com o presidente da comissão, o senador Flávio Bolsonaro, do PL Rio de Janeiro, o advogado de Tagliaferro sugeriu uma nova data e solicitou que a participação do assessor fosse realizada por videoconferência devido ao medo. E aí, pessoal, não houve confirmação sobre qualquer justificativa enviada pelo ministro Alexandre de Moraes. A ausência do ministro provocou reações contundentes de membros da oposição, o que o senador Magno Malta criticou severamente Moraes, a quem classificou como uma figura arrogante e nociva à democracia. Em tom exaltado, o Malta afirmou: nem para dizer, olha, cambada de otários, eu não vou comparecer hoje. O senador Eduardo Girão também demonstrou indignação, afirmando que a ausência desrespeita a autoridade do Senado. Ele, o ministro Alexandre de Moraes, é convidado para debater decisões sigilosas e questionáveis dos tribunais superiores, mas ignora este parlamento, declarou aí o deputado, aliás, o senador Eduardo Girão. Pessoal, durante a sessão, o jornalista aí, conhecido por suas investigações envolvendo autoridades brasileiras, apresentou trechos de áudio obtido durante as apurações aí. Segundo ele, o ex-assessor de Moraes demonstrava preocupação com a legalidade de suas ações e reconhecia o caráter irregular de tais procedimentos. Ele acusou o ministro de utilizar o TSE para fins pessoais e de extrapolar suas funções aí no cargo.
Como exemplo, mencionou um episódio ocorrido em Nova York, no qual manifestantes protestaram contra o STF. Segundo ele, Moraes teria mobilizado o TSE para investigar o caso, mesmo sem a relação com o processo eleitoral. O jornalista também denunciou o clima de medo entre autoridades, afirmando que muitas pessoas criticam Moraes e se recusam a se manifestar publicamente. Percebi que muitos falam em particular, mas não têm coragem de se posicionar de forma pública, até porque ele invade em todos os canais, ele desmonetiza, ele tira, né, pagamentos das pessoas, ele bloqueia os bens tanto de deputados, quanto de senadores, quanto de pessoas que estão aqui o tempo todo na mídia social. Então, eu peço a ajuda de vocês, pessoal, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, antes que o nosso vídeo saia do ar, antes que cancele o nosso vídeo, antes que exclua o nosso vídeo, senta o dedo aí. Se faz sentido, vai compartilhando e vai se inscrevendo. E aí, pessoal, ele sempre interpreta qualquer crítica como crime. Usou termos como organização criminosa para deslegitimar o trabalho aí dos jornalistas. A gente está acompanhando aqui em tempo real e o jornalista, pessoal, ele vai pessoalmente ao Senado e detona o ministro Alexandre de Moraes com revelações chocantes neste exato momento. Doutora, como assim? Vai dando like, respira fundo, que essa é uma live inédita, pessoal. Eu voltei aqui com toda a força devido a cada um de vocês. Em audiência da Comissão de Segurança Pública, o jornalista americano Glenn soltou um verbo contra o ministro Alexandre de Moraes, que havia sido convidado para prestar esclarecimento, mas fugiu. Ele compartilhou na íntegra todas as informações. E, pessoal, idosos aposentados do Nordeste foram os mais maltratados pela fraude bilionária do INSS. Mais um crime brutal escancara a insegurança nas ruas no estado de São Paulo. Trump contra Harvard. Ele declarou guerra e aí a elite ocidental decadente. Kids Pretos fala sobre a questão aí de matar o ministro Alexandre de Moraes e também sobre o Alckmin e também o Luiz Inácio Lula da Silva. Mais um cardeal está fora do conclave que escolherá o novo Papa aí do Brasil e fora do Brasil, né, pessoal? Porque o Papa é nacional e internacional. Pessoal, o sindicato de Frei Gil bateu recorde de arrecadação em cima dos aposentados. Parece até o Frei, né, pessoal? O padre, né? Não sei se é padre, né? Ele tem alguma coisa ligada à Igreja Católica, mas é Frei Chico, pelo amor de Deus, pessoal, não confunde aí. Gente, acabou de chegar um vídeo ao vivo aqui para mim, eu vou compartilhar com todos vocês. Eu peço bastante atenção neste exato momento. Senta o dedo, compartilha, se inscreva. Vamos chegar a 94 mil inscritos nesse canal. A gente vai comemorar quando eu bater 100 mil, pessoal. Não sei de que forma, a gente vai ainda falar sobre isso. Pessoal, Hugo Mota, presidente da Câmara, cita fila e não se compromete a instalar agora a CPI do INSS, protegendo o governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado Gilvan da Federal, que é o deputado aqui do meu estado, do Espírito Santo, diz que na lista da Odebrecht tinha o nome do Lindinho e da amante afirma que ela deveria ser uma prostituta do caramba. Eu citei o nome do Lindinho e da amante, que devia ser uma prostituta do caramba, pessoal. Deixa eu compartilhar esse bafão aqui para todos vocês. Gente, a gente está ao vivo, pessoal. Presidente, que o PT, eu estive na Polícia Federal nessa época, que esse ex-presidiário foi preso pela Polícia Federal, chovia aqui ataques à Polícia Federal do pessoal do PT. Por exemplo, da senadora Gleice Hoffmann, atacava a Polícia Federal o tempo inteiro. Hoje estão elogiando a Polícia Federal, por quê? Porque nós temos um diretor petista. Nós temos um diretor petista. Na Odebrecht, existia uma planilha de pagamento de propina para políticos. Eu citei aqui o nome de Lindinho, de amante, que devia ser uma prostituta do caramba. Aí teve um deputado aqui que se revoltou. Ou seja, a carapuça serviu e foi mentir na CCJ, se vitimizar. Eu quero deixar registrado aqui, presidente, que ele chegou a ameaçar, dizendo: você vai ver, seu bandido.
Só que eu vou dizer esse deputado, eu não vou representar no Conselho de Ética porque eu sou homem. Giovana Federal aí sempre trazendo à tona, pessoal, as principais informações do nosso Brasil. Gente, Bolsonaro acaba de receber alta na UTI. Acabou de receber alta na UTI aí. Vamos comemorar. Bolsonaro acabou de receber alta na UTI. Pessoal, o senador Flávio Bolsonaro divulga áudio de Tagliaferro, onde ele diz que está buscando sua própria segurança e que é por isso não pode participar da audiência. Infelizmente, não pude comparecer por questões pessoais e também pela preservação da minha segurança, porque eu corro um risco, disse ele, e eu vou mostrar para todos vocês. Senta o dedo aí, pessoal, comemorando que o Jair Messias Bolsonaro saiu da UTI, meu povo. Merece o compartilhamento, merece o like. Pessoal, muita gente ao vivo, mas pouco like. Então, dê o like, compartilha, pessoal. E se inscreva neste canal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ao vivo aqui, neste exato momento. Recebi aqui também um áudio encaminhado pelo senhor Eduardo Kuntz, que é o advogado do Tagliaferro. Então, autorizado pelo advogado, eu quero botar esse áudio, que também é um áudio do Tagliaferro, e parece que ele está assistindo também essa audiência, né? Então, vocês conseguem ouvir melhor aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eduardo Tagliaferro que está falando. Queria agradecer o convite, recebi através do meu advogado, Dr. Eduardo Kuntz. Infelizmente, não pude comparecer por questões pessoais e também pela preservação da minha segurança, da minha família. Mas, no momento oportuno, estarei aí à disposição de todos essa comissão para que vocês possam fazer as perguntas. Alguém está ligando. Que desejam e obter as respostas que precisam. Tá ótimo? Uma ótima tarde a todos. Fiquem com Deus. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao Dr. Kuntz por enviar o áudio, agradecer também ao Eduardo Tagliaferro por dar uma satisfação a essa comissão de por que não pôde comparecer e agradecê-lo, né, por se colocar à disposição para fazer essa conversa conosco, trazer as denúncias que ele entende que são justas de serem trazidas e parabenizá-lo também pela coragem. Pessoal, aqui, olha só. Senador Flávio Bolsonaro divulga áudio de Tagliaferro, foi onde a gente apresentou. O Glenn disse que Alexandre de Moraes queria punir a revista Oeste, mesmo sem as devidas evidências. Há provas definitivas de que o ministro Alexandre de Moraes tentou punir a revista Oeste, mesmo sem as evidências cabíveis. Carlos Lupe, ministro da Previdência de Lula, acaba de admitir que sabia do roubo e não fez nada para impedir. A gente sempre soube que tinha uma denúncia aqui e outra lá. A gente que recebia queixa, a própria plataforma do INSS tinha pessoas reclamando. Pessoal, eu quero dizer a todos vocês que estão aqui no meu canal, vou colocar o vídeo ao vivo para todos vocês sobre o ministro aí, que ainda não se aposentou, que ainda não conseguiu a aposentadoria de vocês, entre em contato comigo, que vocês vão conseguir pelo BPC, que é o LOAS, e aí precisa de um laudo, e só um neuro da área consegue fazer e direcionar vocês para conseguir se aposentar com um salário mínimo e obter todos os benefícios. Vou colocar o meu número aqui, falar para vocês, o DDD é 27 99600 3075, o DDD 27 99600 3075. Quem tem filhos também, netos, primos, enteados, por aí vai, né? Que tem qualquer tipo de transtorno de déficit de atenção, depressão, ansiedade, autismo, e também ainda vocês acham que tem, mas não foi diagnosticada, pode entrar em contato comigo, que eu vou fazer o diagnóstico e fazer os devidos encaminhamentos e entradas para conseguir esse benefício da Previdência, tá? Somente este canal faz esse serviço, já levantei mais de 380 mil em benefícios concedidos, porque quem sabe fazer, pessoal, mostra a diferença. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Tá falando, aparecia. Deixa
eu voltar aqui, pessoal. Eu fui surpreendido com o volume disso. Porque sabia que tinha uma denúncia aqui, outra lá, a gente sempre soube. Não fingi que tem um 35 que denunciava isso, a gente recebia queixa, a própria plataforma do INSS aparecia algumas pessoas se queixando. Agora, nesse volume, nesse quantitativo, uma organização, uma quadrilha verdadeira, eu tomei conhecimento agora e eu acho que isso não pode continuar. Eu fui surpreendido com o volume disso. Porque sabia que tinha uma... Ele descrevendo aqui todos os detalhes. Pessoal, deputado Sostênis Cavalcante, líder do nosso partido, acaba de anunciar que conseguiu 184 assinaturas para instaurar a CPI do roubo do INSS. Conseguimos juntos 184 assinaturas neste exato momento. Lembrando você que está aí do outro lado, que quer vir como deputado, senador, atrelado ao PL, o nosso canal, o único canal, vai eleger você que está aí do outro lado. Coloca nos comentários, doutor, eu tenho vontade, doutor, o meu filho tem, o meu neto tem, minha filha, meu filho, enfim, pessoal, a família de vocês aí toda que tem vontade, coloca aí, doutora, tenho vontade, meu filho tem. Enche os comentários aí que eu quero ler, pessoal. Vai dando like. E o que mais? Deixa eu voltar, pessoal. Essa coletiva para falar do brilhante trabalho do colega deputado Coronel Crisóstomo, que conseguiu as assinaturas suficientes para termos a CPI na Câmara dos Deputados. Fazemos essa coletiva com intérprete de Libras, a convite do próprio deputado Coronel Crisóstomo, que já identificou que uma série de pessoas, não é? Que necessita dos surdos, que necessitam da comunicação através de Libras, estão sendo roubadas, para a gente se comunicar com essas pessoas. Além disso, nós temos o que vocês já sabem, a comunicação de Libras e o que mais? E as pessoas que também têm problema com deficiência visual. Então, para essas pessoas, eu estou falando aqui do plenário da Câmara dos Deputados, no Salão Verde. Estou de terno cor chumbo, gravata vinho, gravata é cinza ou cor chumbo, cinza ou chumbo, tá? Gravata vinho. Aí o Sostênis, líder do PL, pessoal. Gente, aí... Reportagem. Eu vou compartilhar aqui, pessoal, porque é em inglês e a tradução está embaixo, mas muitos de vocês às vezes não conseguem acessar e eu vou descrevendo aqui para vocês o que está escrito embaixo, tá bom? Vou fazendo a tradução, olha só. Então, ele sempre está interpretando qualquer crítica, qualquer reportagem, qualquer denúncia como um crime. E isso, obviamente, está excluindo não só nossas fontes, né, mas também nós, como jornalistas, e as pessoas aí do canal do YouTube, inclusive o nosso canal. A Folha de São Paulo não tinha a menor hesitação de que usar essas acusações contra jornalistas, contra um jornal muito grande que está aí funcionando aqui há muitas décadas no nosso Brasil. E logo depois, quando o ministro Moraes abriu um inquérito também sobre uma investigação criminosa para supostamente descobrir a identidade da nossa fonte. Não foi só a fonte que foi incluída nessa investigação, pessoal, mas também tem um documento que ele fala muito claramente que a polícia do estado de São Paulo recebia uma instrução de não só chamar aí os suspeitos de vazamento, mas também o meu colega jornalista, Fábio Serapião, para fazer depoimentos aí sobre responder ao policial e ser questionado. E eu estou fazendo jornalismo há muito tempo. Não é a primeira vez que estou fazendo jornalismo. Criando raiva nas autoridades aí. Para falar o mínimo, eu nunca vi jornalista sendo formalmente incluído na investigação. Não estou falando, pessoal, que necessariamente somos os alvos de investigação, mas, obviamente, quando a polícia é mandado, né, para questionar, para chamar para o depoimento sobre o jornalismo, isso tem um impacto bem grande aí, e ele denunciou aí o ministro Alexandre de Moraes, tá bom? Pessoal, eu quero falar para todos vocês, embaixo aí tem a minha loja virtual do canal do YouTube, né, que eu dou mentoria, tem os meus livros publicados,
Quero pedir muita ajuda de vocês, todo mundo que está aqui ao vivo, compre o meu livro, né? Passa no cartão, no boleto, Pix e por aí vai. Ajude o nosso canal também, através do Pix. O número é o DDD 27 99600 3075. O DDD é 27 99600 3075, para a gente continuar todos os dias aqui ao vivo, todos os dias, pessoal, trazendo um trabalho digno, vídeo sendo excluído, a gente voltando aqui, fazendo de novo, no caso eu, a gente sempre aqui ao vivo, tá bom? Agradeço a audiência, a presença, o compartilhamento de vocês, senta o dedo aí, compartilha, se inscreva e dê o like. Beijo, pessoal!